Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre os arranjos de antenas. Arranjos também chamados de conjuntos, agrupamento, rede, matriz. Tá? Em inglês se usa arrays. Então os arranjos ou conjuntos, eles consistem em grupos de antenas, né? Cada antena individualmente é chamada de elemento. Esses elementos são dispostos de maneira a produzir características particulares de radiação ou também de recepção. Assim como as antenas individuais, os conjuntos também podem ser utilizados tanto como transmissores ou como receptores de ondas eletromagnéticas. Geralmente, os elementos são idênticos, cada elemento do conjunto é igual ao outro, pois isso é mais simples e mais prático. Os elementos individuais podem ser de diferentes formas, incluindo antenas lineares, por exemplo, o conjunto de dipolos, antenas de aberturas, como antenas de fendas, slot, antenas impressas, antenas parabólicas. Na verdade, qualquer tipo de antena pode ser agrupada em conjuntos ou arranjos. Aqui eu tenho alguns exemplos. O primeiro, eu tenho um conjunto de 4 elementos na vertical. Cada elemento é um dipolo dobrado, uma antena trombone. Aqui nós temos 2 conjuntos utilizados para rádio FM, para transmissão de rádio FM. Então, aqui na direita eu tenho um conjunto com todas as antenas têm polarização circular. À direita tem 8 antenas, à esquerda eu tenho 5 antenas. Tá? Então, são conjuntos utilizados para radiação, nesse caso, sinais de rádio FM. Aqui um conjunto para VHF também, para transmissão de TV, um conjunto de 2 dipolos. Além dos 2 dipolos, nós também temos uma placa refletora. Então, é um arranjo bem simples, só de 2 elementos nesse caso. Aqui um arranjo de 4 antenas helicoidais diretivas, estão apontando para o satélite. Então, 4 antenas operando em conjunto tem uma característica melhor de radiação do que uma única antena, a gente vai ver ali depois. Aqui um painel usado para telefonia celular. Então aqui eu tenho alguns elementos do conjunto, alguns dipolos. Aqui também tem antenas receptoras com polarização cruzada. Vale a pena entrar nos detalhes, mas é um arranjo, na verdade mais de um arranjo conjunto de antenas. No caso para transmissão e recepção de sinais de telefonia celular. Aqui um conjunto planar, um conjunto bidimensional em que eu tenho fendas, cada fenda é o elemento individual, e aqui eu tenho um par de placas paralelas, como se fosse um guia de onda, e aqui eu tenho então, cada fenda vai radiar individualmente, e a radiação total é a soma da radiação de cada fenda. Aqui um outro conjunto utilizado para transmissão VHF de TV, então eu tenho um conjunto com 4 antenas, certo? Também com plano refletor, e aqui um outro conjunto planar, composto de 16 antenas do tipo impressa, antenas PETs, certo? Qual que é o princípio de funcionamento dos conjuntos, dos arranjos de antena? Para obter diagramas bastante diretivos, é necessário que os campos produzidos por cada um dos elementos individuais do arranjo interfiram construtivamente, ou seja, que se somem nas direções desejadas, e interfiram destrutivamente, ou seja, se cancelem nas outras direções. Então aqui tem uma foto em que eu vejo que os campos de cada elemento, nesse caso eu tenho 8 elementos, um único transmissor aqui, eu vejo que há um reforço dos sinais nessa direção indicada pela seta azul. Então tenho um lóbulo principal nessa direção. Para arranjos de elementos idênticos, podem-se controlar os seguintes parâmetros. A configuração geométrica do conjunto do arranjo, pode ser um arranjo linear, aqui como na foto, pode ser planar, ou dispor os elementos sobre uma circunferência ou num círculo, um retângulo, pode ser até arranjos tridimensionais, esféricos, etc. Eu posso mexer também na separação entre os elementos, isso é bastante importante, e também a amplitude e a fase da excitação de cada elemento. Em vez de tratar o problema como um todo, a gente vai começar tratando de um conjunto, de um arranjo com apenas 2 elementos. E aqui está. Os 2 elementos são 2 dipolos infinitesimais separados por uma distância d. Eu coloquei então um dipolo aqui com a coordenada zd sobre 2 e outro dipolo com a coordenada menos d sobre 2. A separação entre eles então é d. Meu objetivo é calcular o campo radiado por esse conjunto no ponto P. Bem, uma coisa importante, vou tratar inicialmente conjuntos em que cada elemento é excitado com uma corrente de mesma amplitude, I0, mas existe uma diferença de fase entre as excitações de cada elemento.
Então, o elemento de cima tem uma fase mais alfa sobre 2 e o de baixo uma fase menos alfa sobre 2. Então, alfa é a diferença de fase entre as excitações de cada elemento. Digamos, se alfa é igual a 30 graus, aqui eu tenho mais 15 graus, menos 15 graus, a diferença de fase é justamente 30 graus, certo? Bom, o campo produzido no ponto P é a soma dos campos devidos a cada um dos dipolos individualmente, certo? Só para recapitular aqui, ó, se eu tivesse um único dipolo colocado aqui na origem do sistema de coordenadas, esse dipolo, alimentado com uma corrente de amplitude I0 e uma fase 0 grau, tá? O campo produzido no ponto P a uma distância r, que forma um ângulo de elevação θ com o eixo vertical, é dado por essa expressão. Nós já tínhamos visto isso, na verdade a gente tinha visto para um dipolo na vertical, né? Então mudava aqui em vez de cosseno de θ era seno de θ, mas é isso, o campo decai com a distância, etc. O padrão de radiação, tá? O diagrama de radiação, depende desse cosseno de θ. É uma antena omnidirecional, né? Então ela radia igualmente aqui no plano ZX, e o diagrama está desenhado aqui. É uma rosquinha, nesse caso não depende do ângulo φ, certo? É uma antena omnidirecional. Então, para calcular o campo radiado no ponto P, eu vou somar a contribuição de cada um dos elementos individuais, levando em conta a sua amplitude e a fase da sua excitação, e também da distância ao ponto considerado. Na prática, geralmente a gente está interessado no ponto P distante da antena, na região de campos distantes. Nesse caso, R1, R e R2 são aproximadamente paralelos, fazendo esse ponto P tender ao infinito. Eu já fiz aqui isso, tá? Que esse ponto P ficasse bem longe, então R1, R e R2 são aproximadamente paralelos. R1 é a distância do ponto considerado ao elemento 1, R2 do ponto considerado ao elemento 2 e R do ponto considerado ao centro do arranjo, que corresponde à origem do sistema de coordenadas. Tá certo? Então eu vou somar aqui, né? Esse primeiro termo entre colchetes diz respeito ao elemento 1. Esse elemento 1 está a uma distância R1, então aqui apareceu R1 e aqui apareceu R1. Esse elemento 1, a corrente, ela não tem fase 0, ela tem uma fase alfa sobre 2. Foi colocado aqui nessa exponencial complexa. O segundo elemento, ele está distante do ponto P de R2. Aqui está o R2. Então aqui eu tenho o R2 e também aparece a fase que nesse caso do elemento 2 é uma fase menos alfa sobre 2. Então, esses campos aqui, eu vou somá-los para obter o campo total. Antes de fazer isso, eu vou fazer duas aproximações. Primeiro, aqui eu tenho uma divisão por R1 e aqui eu tenho uma divisão por R2. Ora, na região de campos distantes, R1 e R2 são bastante próximos. Digamos, o R1, 1000 metros, e o R2, 1001 metros. Certo? Não faz muita diferença dividir por 1001 ou por 1000 ou por 1001 ou 1002, o resultado vai ser basicamente o mesmo. Então, nesses termos de amplitude, R1 e R2 aqui afetam a amplitude da onda, eu vou considerar que ambos são iguais ao R, essa distância aqui intermediária. É uma excelente aproximação. Será que eu posso fazer a mesma coisa para a fase? A resposta é não. A fase é uma função periódica. Então, se eu digo para as duas bolinhas, vocês vão dar 1000 voltas nessa circunferência. Elas vão andar basicamente a mesma distância e vão sofrer o mesmo decaimento. Mas se eu disser para uma das bolinhas, não, tu não vai dar 1000 voltas, vai dar 1000 voltas e meia. O que acontece é que a bolinha vermelha deu meia volta a mais. E no final ela vai estar defasada de 180 graus da bolinha verde. Então a fase, assim como a volta na pista aqui circular, a fase é periódica. Então, para a fase, essa aproximação aqui não é boa, ela é muito grosseira e eu preciso de uma aproximação melhor. Essa aproximação melhor a gente vê claramente aqui pela figura, não é difícil, tá? Então, R1 é a distância R da origem, tá? Com essa pequena diferença pintada em azul aqui, certo? Então, R1 é essa distância menor. Quanto vale essa distância menor aqui, a menos, essa distância em azul? Ora, aqui eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale d sobre 2, o ângulo é θ e eu quero calcular o cateto adjacente. Então, é d sobre 2 cosseno de θ. Essa é a diferença entre R1 e R.
O R1 é menor. Da mesma maneira, o R2 ele é maior do que R exatamente pela mesma distância. Tudo tem simetria aqui, tá certo? Então, como a fase é periódica, a aproximação tem que ser um pouquinho melhor. O que eu vou fazer? Aqui nos denominadores R1 e R2, eu vou colocar R. Já na fase, onde tiver R1 aqui, eu vou colocar essa expressão mais comprida, e onde tiver R2, eu vou colocar essa expressão mais comprida. Fazendo isso, então, eu tenho essa expressão. Me permite calcular o campo total devido aos dois dipolos infinitesimais. Tá? Isso pode ser agrupado aqui, reescrito dessa maneira, equivalente. Então, o beta-R aparece aqui, beta-R aparece aqui, tem um J, coloquei aqui para fora, e apareceu esse termo entre colchetes. É só manipulação algébrica direta, tá certo? O que é esse termo entre colchetes? Bem, é bastante simples. Basta lembrar que 2 vezes o cosseno de um ângulo pode ser escrito como a soma de duas exponenciais complexas conjugadas. Tá? Relação de Euler, na verdade, vem da relação de Euler. Então, olhando para o termo entre colchetes, ele tem exatamente o mesmo formato disso daqui, onde o meu A é 1/2 de tudo que está entre parênteses. Portanto, o termo entre colchetes pode ser escrito como sendo 2 vezes o cosseno desse expoente, desse ângulo. Está. Então, eu consegui obter o campo total radiado pelo conjunto de dois elementos, conforme está na figura. Aqui a gente identifica que esse primeiro termo que está aqui na frente, ele corresponde exatamente ao campo de um único elemento colocado aqui na origem. A gente tinha visto, né? O diagrama era até uma rosquinha, então eu tinha colocado o campo devido a um elemento único colocado na origem, está colocado aqui. Esse segundo termo, ele não depende do elemento. Ele depende da separação entre eles, D, depende do alfa, que é a diferença de fase entre eles, e depende do ângulo θ, mas não depende do elemento em si. Então, isso é chamado de fator de conjunto. Se eu tivesse utilizado, em vez de dipolos infinitesimais, tivesse utilizado 2 antenas corneta, aqui apareceria o campo de uma antena corneta e o fator de conjunto seria absolutamente idêntico ao que a gente obteve aqui. Tá? Então, essa expressão que eu obtive, fazendo esse exemplo de apenas 2 elementos, é conhecida como princípio da multiplicação de diagramas. Então, o campo total radiado por um conjunto, por um arranjo, é o produto do campo devido a um único elemento do arranjo multiplicado pelo fator de conjunto. Como eu disse, ela foi obtida apenas por um caso particular, mas o princípio da multiplicação ele é geral, tá certo? Vale lembrar também que o fator de conjunto, como eu tinha dito, ele não depende da natureza do elemento. Nesse caso aqui foi de polo infinitesimal. Eu poderia ter obtido o fator de conjunto usando um conjunto de 2 antenas, quaisquer que fossem elas. Eu utilizei aqui de polo infinitesimal. O nome é princípio da multiplicação de diagramas, porque ele diz que o diagrama de radiação do conjunto total é o produto do diagrama de radiação do elemento pelo diagrama de radiação associado ao fator de conjunto. Então, vamos ver alguns exemplos para ilustrar isso. Então, exemplo 1. Para o arranjo de 2 dipolos infinitesimais, desenhe o diagrama do campo total radiado para excitações em fase, ou seja, os 2 dipolos alimentados em fase, alfa igual a 0, e a distância entre eles é de λ/2, meio comprimento de onda. Então, aqui está a forma geral para o meu conjunto de 2 elementos, 2 dipolos infinitesimais. Eu estou interessado apenas no diagrama de radiação. Para o diagrama de radiação, a gente trabalha sempre com um campo normalizado. Então, todos esses fatores que estão aqui na frente são valores numéricos que não dependem dos ângulos. Tá? Então, se o diagrama é uma rosquinha, independentemente se é uma rosquinha multiplicada por 5, multiplicada por 2 ou por 10, vai continuar sendo uma rosquinha. Então, o diagrama de radiação não depende dessas constantes. Então, é bastante usual utilizar o diagrama normalizado, tirando qualquer tipo de constante. Então, do dipolo infinitesimal, o diagrama é cosseno de θ, certo? Já o termo devido ao fator de conjunto está escrito aqui. E para desenhar o diagrama, basta o módulo. Tá? Eu tenho que beta D
beta é 2π sobre lambda, constante de fase, é o número de onda, e d é a distância, que vale lambda sobre 2, multiplicando é π. Então, eu tenho beta d igual a π. Alfa igual a 0, substituo alfa igual a 0, beta d igual a π, e obtive, então, a equação que me permite obter o diagrama de radiação do conjunto de dois elementos. Como eu disse, o primeiro termo se deve ao elemento e o segundo termo se deve ao fator de conjunto. E aqui eu tenho, então, os diagramas de radiação. O elemento, cosseno de θ, é a rosquinha, né? Só para eu não tinha feito isso antes, vamos fazer aqui. Para θ igual a 0, para θ igual a 0 é para cima. Cosseno de 0 é 1, é máximo, então eu tenho o campo máximo. Para θ igual a 180, θ igual a 180 para baixo. Cosseno de 180 é menos 1, módulo 1, máximo. Para θ igual a 90 graus, para θ igual a 90 graus, aqui no eixo y, plano x, eu tenho que o cosseno de 90 vale 0, então eu tenho radiação nula para θ igual a 90. Então, o diagrama é uma rosquinha e o diagrama 3D, então, é obtido girando essa figura aqui, né, com formato de 8, ao redor do eixo Y. O eixo de simetria é o eixo Y. Então, é um diagrama de radiação que tem o formato de uma rosquinha em torno do eixo Y. Ele é omnidirecional no plano vertical aqui, no plano ZX. Já o diagrama do conjunto é dado por essa expressão. Tá? Então, vamos verificar o que significa. Para θ igual a 0, eu tenho o cosseno de 0, vale 1, vezes π sobre 2 vale π sobre 2, cosseno de π sobre 2 vale 0. Então, radiou 0 para cima. Para θ igual a 180, cosseno de 180 é menos 1, vezes π sobre 2 é menos π sobre 2, e o cosseno disso é 0. Então, radia 0 para baixo também. Para θ igual a 90 graus. Para θ igual a 90, eu tenho que o cosseno de 90 é 0, vezes π sobre 2 é 0, cosseno de 0 é 1, é máximo. Então, eu tenho o máximo aqui para θ igual a 90, na direção do plano XY, no caso aqui, Y. Nesse caso, cada pontinho que está aqui indicado, que está aqui anotado, indica um elemento do conjunto. Como eu estou preocupado com o fator de conjunto, eu não desenho o elemento, desenho apenas um pontinho para lembrar que eu tenho um elemento ali. E o eixo de simetria do conjunto é o eixo Z. Então, para obter o diagrama 3D aqui, eu tenho que rotacionar essa figura, que é esse 8 deitado, em torno do eixo Z. Vai me dar uma rosquinha deitada, aqui vai me dar uma rosquinha em pé. Se eu multiplico esses dois diagramas, bom, aqui eu tenho o máximo para cima e 0 vezes para cima, multiplico dá 0. Para baixo, idem. Para a direita, aqui eu tenho 0 vezes alguma coisa, dá 0. Multiplicando para todas as direções, eu tenho o diagrama resultante no plano ZY. Aqui está. Tá? Então, multiplicando a rosquinha devido ao dipolo infinitesimal pela rosquinha devido ao fator de conjunto, eu obtenho esse diagrama 3D. A gente vê que esse diagrama aqui ele não é omnidirecional, é bidirecional. Tá? Eu tenho aqui no plano desenhado essa figura com formato de borboleta, que é só o corte. Certo? Então, eu obtive, no primeiro exemplo, para excitações em fase, alfa igual a 0, e distância lambda sobre 2. No segundo exemplo, eu mantive a distância e alterei apenas a diferença de fase entre os elementos. O que vai mudar? Bom, aqui está o campo normalizado, a expressão geral. Tá? O beta D continua sendo igual, π, porque o lambda sobre 2 corresponde a meio ciclo. Tá? Só que agora o meu alfa mudou. Meu alfa agora é de π radianos, 180 graus. Então, a minha equação ganhou um termo adicional. Está aqui, ó, esse 1 aqui, tá? π dividido por 2, coloquei aqui. Está. Ora, o elemento é o mesmo. Logo, o diagrama de radiação do elemento é a rosquinha. Essa rosquinha, no caso 3D, deve ser girada em torno do eixo Y. Já o fator de conjunto, ele não é mais igual ao que eu tinha antes. Apareceu esse número 1 aqui. Ó. Então, isso alterou tudo. Por quê? Vamos ver. Para cima, θ igual a 0. Para θ igual a 0, eu tenho o cosseno de 0, que é 1, mais 1, dá 2, vezes π sobre 2 dá π. Cosseno de π é menos 1. Como eu tenho um módulo, eu tenho um máximo para cima. Para baixo. Bom, para baixo eu tenho θ igual a 180. Cosseno de 180 é menos 1, mais 1 dá 0, multiplica dá 0, eu tenho o cosseno de 0 é 1. É máximo. Para θ igual a 90. Para θ igual a 90, eu tenho o cosseno de 90, 0. 0 mais 1, 1, vezes π sobre 2.
sobre 2, que é 90 graus, cosseno disso é zero. Então, para θ igual a 90, deu zero. Então, eu obtive um diagrama bem diferente do diagrama anterior devido ao fator de conjunto. Nesse caso aqui, de novo, os pontinhos indicam cada elemento. O eixo de simetria, como eu tinha dito, é o eixo Z, né? Diagrama de radiação não depende de φ, um dos dois casos, né? Então, o eixo de simetria é o eixo Z. Para obter o diagrama de radiação 3D, eu tenho que girar essa figura, esse número 8, em torno do eixo Z, do eixo vertical. Isso vai me dar uma figura como se fosse uma ampulheta, um haltere, sei lá, dois besouros namorando, tá? Um para cima e outro para baixo aqui. Quando eu multiplico a rosquinha pelo haltere, aqui pelo haltere se preferirem, tá? Eu tenho essa figura, né? Então para cima é máximo, para cá é zero, e o diagrama 3D está aqui, tá certo? Então é completamente diferente do diagrama de radiação do exemplo anterior. E a única coisa que eu alterei foi a diferença de fase entre os elementos, da excitação de cada elemento. Para terminar, vou fazer um último exemplo, um terceiro exemplo aqui, tá? Em que agora eu mudei a distância, agora é lambda sobre 4, um quarto de ciclo, e a diferença de fase é 90 graus, também um quarto de ciclo, certo? Então, a equação genérica é a mesma, tá? Só que nesse caso agora, beta-d, um quarto de ciclo, corresponde a π sobre 2, tá? Π sobre 2, e o meu ângulo alfa também é π sobre 2, colocando aqui já em evidência, eu tenho, tá? No exemplo anterior aqui era 2, agora aqui apareceu um valor 4, mas é basicamente uma equação bastante semelhante. O elemento ainda é o meu dipolo infinitesimal, então o diagrama do elemento é idêntico. Do conjunto mudou. Vamos ver como que mudou. Olhem aqui, ó. Para cima, θ igual a zero. θ igual a zero, eu tenho cosseno de zero é 1, 1 mais 1, 2, vezes π sobre 4 dá π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero. Radiou zero para cima. Para baixo, θ igual a 180. Cosseno de 180 é menos 1 mais 1 é zero. Cosseno de zero é máximo. Então, para baixo é máximo. Para θ igual a 90 graus, cosseno de 90 é zero. 0 mais 1, 1, vezes π sobre 4 é 45 graus, né? Cosseno de 45 graus para cá é raiz de 2 sobre 2, 0,707. Então, fazendo isso para todos os ângulos, eu obtenho o diagrama de radiação. Nesse caso, ainda, né, o eixo de simetria é o eixo Z, girando essa figura aqui, ó, formato de coração, cardioide, em torno do eixo vertical, eu obtenho uma figura 3D com formato de maçã apontando para baixo, certo? Multiplicando a maçã pela rosquinha, eu obtenho essa outra figura. Infelizmente, eu não tenho o diagrama 3D para esse exemplo. Essa figura poderia até ter sido obtido ou avaliada por inspeção. Olha aqui, ó. Eu tenho dois elementos, tá? Cuja diferença de fase entre eles é 90 graus. Tá? Então, esse elemento aqui eu tenho um campo radiado que está 90 graus adiantado em relação ao campo radiado pelo de baixo. Então, ele tem 90 graus. Quando ele sai daqui, ele vai se atrasando, se atrasando, se atrasando. Quando ele chega aqui, ele andou exatamente lambda sobre 4. Ele se atrasou de 90 graus. Saiu com fase 90, se atrasou de 90, vai chegar aqui com fase 0. E os dois vão ter uma interferência construtiva para baixo. Por outro lado, esse daqui tem fase 0 na hora que eu ligo, né? E esse aqui tem fase 90. Para cima, esse tem fase 0. À medida que ele vai andando, ele vai se atrasando. 0, menos 10, menos 20. Quando chegar aqui em cima, o campo desse vai estar com um ângulo de menos 90. E esse daqui mais 90. Ora, mais 90 menos 90, eles estão defasados de 180 graus. Logo, a soma é nula para cima. Tá certo? Poderia fazer essa análise por inspeção para os outros exemplos também. Então, aqui a gente ilustrou um conceito bastante importante, que é o princípio de multiplicação dos diagramas. Tá? E a gente ilustrou inicialmente para um conjunto com dois elementos, e a gente viu que simplesmente variando a separação ou a diferença de fase, ou ambos, cada elemento, eu consigo alterar inteiramente o padrão de radiação do conjunto. Na próxima aula, nós vamos tratar de conjuntos com N elementos, e não apenas dois como a gente viu hoje. Tá bom, pessoal? Até lá então!